Esse daqui era aqui nós não consideramos, para que fique claro, qualquer estudo sobre candidaturas de presidente da República, governadores, deputados, senadores, deputados estaduais. Não consideramos. É só doações, no caso, aos partidos. Ok? Então, com isso daqui, eu encerro a apresentação e me coloco à disposição dos deputados para os esclarecimentos. Agradeço a Vossa Senhoria. Concedo a palavra ao relator, deputado Luiz Sérgio. Senhor presidente, primeiro, muito rapidamente, mas deixar aqui registrado a minha insatisfação com uma ação encomendada porque ela depõe contra o Parlamento, né? Isso, o circo armado, infelizmente, mostra o nível em que nós nos encontramos e talvez isso explique que aqueles que reclamam que a aprovação do governo é muito baixa, mas a pesquisa mostra que a aceitação do parlamento é uma situação ainda pior. E, a meu ver, é ainda pior para não levarmos sério um trabalho que a sociedade espera de todos nós. Apenas para deixar registrado o meu descontentamento com o circo armado, porque ele depõe contra o parlamento brasileiro. Isso é ruim, porque o parlamento é um instrumento essencial à democracia, ao debate e tudo aquilo que lutamos para construir. E indo para as perguntas, eu aqui preparei algumas, né? Há quanto tempo Vossa Senhoria é filiado ao Partido dos Trabalhadores? Vossa Senhoria foi filiado a outro partido antes? Que cargo ou funções ocupou dentro da estrutura partidária? Olha isso. Senhor relator, o único partido que eu fui filiado é o Partido dos Trabalhadores. Eu não sei precisar qual é o tempo, mas com certeza há mais de 25 anos que eu sou filiado ao partido, até porque teve um processo de refiliação, que eu não me recordo as datas, mas eu sou há mais de 25 anos filiado ao Partido dos Trabalhadores. Fui membro do Diretório Nacional, somente, e não exerci qualquer outro cargo dentro do partido que não o Secretário Nacional de Finanças e Planejamento, desde 2010 até os dias de hoje. Fora da estrutura do Partido dos Trabalhadores, em que outros cargos ou funções ocupou em virtude de suas atividades partidárias? Poderia discriminar os períodos em que exerceu tais atividades? Eu não exerci nenhuma atividade fora da atividade que eu represento, que é a Secretaria Nacional de Finanças, no partido, representando o Partido dos Trabalhadores. E fui membro, para dizer que não, do Diretório Nacional dos Trabalhadores, só isso. E como se deu a sua indicação para integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social? Representava algum segmento social? Quando foi o presidente Lula se elegeu em 2003, constituiu o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, eu fui convidado a participar, porque na época eu era o presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco, região, e membro da Central Única dos Trabalhadores. Vossa Senhoria poderia nos falar, em linhas gerais, sobre a sua atuação como presidente da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo, Bancop? Eu fui eleito, o primeiro passo, de forma interina, em função da morte de quase toda a diretoria da cooperativa num acidente de veículos. Aí isso ocorreu em novembro de 2004, eu exerci de forma interina até fevereiro de 2005, do qual na Assembleia na Assembleia dos Cooperados, fomos então eleitos como presidente. E passamos a exercer o direito, o fato de ser presidente, e também buscar a desenvolver todo o trabalho que precisava ser feito do ponto de vista da estruturação e, por consequência, reestruturação em virtude das dificuldades que a cooperativa enfrentava. Fizemos todo o processo de reestruturação, sempre abrindo
o debate com o conjunto dos cooperados. E como foi a sua indicação para o Conselho de Administração de Itaipu Binacional? Vossa Senhoria permaneceu no cargo até 22 de janeiro de 2015. É isso? Como se deu o seu afastamento do Conselho? Eu fui indicado em janeiro de 2003 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo do Conselho de Administração de Itaipu Binacional e fiquei até janeiro. Eu pedi demissão em novembro de 2014 e a publicação da demissão saiu em janeiro de 2015. E a remuneração, a última remuneração que eu recebi era R$ 20.800. Em 2002, Vossa Senhoria foi eleito segundo suplente de senador pelo Estado de São Paulo. Vossa Senhoria já disputou outros mandatos eletivos? Em 2002, eu compus a chapa junto com a Luiz Mercadante, eu fui segundo suplente, e na época eu era o presidente dos sindicatos bancários, do qual me licenciei para poder participar das eleições, e não disputei nenhum outro cargo eleitoral. Nenhum outro cargo de disputa eleitoral eu disputei. Em 2010, Vossa Senhoria foi responsável pelo Comitê Financeiro da candidatura à presidência da República da senhora Dilma Rousseff? Em 2010 eu não fui responsável pela campanha, pelo Comitê Financeiro do Comitê Dilma Presidente. Em 2006, a partir de 2006, o PT dividiu e o secretário nacional de Finanças do partido não é mais responsável pela campanha de finanças dos candidatos a presidente da República. Isso aconteceu em 2006, aconteceu em 2010 e aconteceu esse ano, onde também foram representantes distintos. O secretário de Finanças do partido é um e o representante do Comitê Financeiro é outro. Então, Vossa Senhoria também não foi responsável pelo Comitê Financeiro da campanha a presidente da República de Luiz Inácio Lula da Silva? Eu não fui, e mais, à época eu não era nem o secretário nacional de Finanças do partido. E em quais eleições Vossa Senhoria foi secretário de Finanças e de Planejamento do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores? Eu fui secretário nacional de Finanças do PT nas eleições do ano 2010, que foi quando eu fui eleito o secretário de Finanças. Essa eleição eu participei como secretário nacional de Planejamento do PT Nacional. Em 2012, quando teve eleições municipais, eu era o secretário nacional de Finanças do PT. Em 2014, eu também era o secretário de Finanças e Planejamento do Partido dos Trabalhadores, mas exerci somente a função de secretário de Finanças e Planejamento dos Partidos dos Trabalhadores. E que tarefa Vossa Senhoria executava na função de secretário de Finanças e Planejamento do Partido dos Trabalhadores? A Secretaria de Finanças e Trabalhadores, pelo próprio nome, se divide em Finanças e Planejamento. Então, nós temos que fazer o planejamento das atividades de curto e médio prazo, né? Ver quais são as perspectivas que nós vamos enfrentar e, a partir daí, elaborar todo o processo da parte operacional, que é buscar e analisar qual a nossa capacidade financeira de enfrentamento. E, nesse período, dado as condições, nós buscamos captar recursos junto não só às pessoas jurídicas, mas também às pessoas físicas, para que a gente possa enfrentar a nossa capacidade. E mais do que isso, nós também elaboramos, e no PT nós temos a tradição disso, que é a busca da captação de recursos dos nossos filiados. Né? Agora mesmo nós estamos planejando uma outra campanha na busca do recurso financeiro dos filiados e também dos simpatizantes. Alguém mais é responsável por essa tarefa junto com Vossa Senhoria? No Diretório Nacional, eu sou o responsável
pelo secretário de Finanças e Planejamento. Não há outro responsável que não eu. E quais são as contribuições mais constantes e quais são as esporádicas, contribuições que chegam ao Partido dos Trabalhadores? As contribuições, exceto o recurso do fundo partidário, que esses são perenes e todos os partidos recebem, dado a sua representação, são as contribuições dos filiados. Os filiados fazem toda a estrutura do PT. Nós temos o sistema, que é o sistema de arrecadação centralizado, que nós arrecadamos de forma uniforme para todo o PT e distribuímos parte dos recursos aos diretórios municipais e aos diretórios regionais. Esse sistema é um sistema que foi homologado, foi construído junto com o TSE, então é um sistema onde a gente põe as contribuições dos filiados. E também as contribuições dos parlamentares. Os parlamentares também contribuem a uma regra e que também é distribuída para todos os diretórios nacionais e estaduais, conforme regulamento interno. E há um outro tipo de contribuição, que são as contribuições regidas pela legislação, que são as contribuições das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Então, além das contribuições das pessoas físicas e jurídicas, o partido tem alguma outra fonte de renda? Quais elas rendem para o partido? Nós, fora as contribuições de pessoas físicas e jurídicas, nós vamos ter a eventualidade de venda de materiais, né? Os nossos broches, os nossos materiais de campanha, de divulgação partidária, que nós fazemos nos diretórios as vendas disso, que são contabilizados e registrados conforme determina a lei, né, em todos. E o partido tem bens, carros, aviões, helicópteros? O nosso partido não tem imóveis, os automóveis que nós temos são leasing, não temos aviões, temos sim materiais de escritórios, é o que nós temos. Além das chamadas doações regulares, houve alguma doação feita no chamado Caixa 2 de campanha em alguma dessas eleições por alguma outra empresa ou por essas empresas? Todas as doações que nós recebemos, elas são escrituradas, são feitas via transações bancárias e são prestadas contas ao TSE. Esse tem sido o nosso procedimento desde que eu sou tesoureiro em 2010. Mas o Procurador-Geral da República disse em seu pedido de abertura de inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal que havia 4 formas de repasse de dinheiro de propina. Entre elas, abre aspas, a 4ª forma adotada, estou me referindo à 4ª, sobretudo em épocas de campanhas eleitorais, era a realização de doações oficiais, entre aspas, devidamente declarada pelas construtoras ou empresas coligadas, diretamente para os políticos ou para diretório nacional ou estadual do partido respectivo, aos quais, em verdade, consistiam em propinas pagas e disfarçadas do seu real propósito. Isso está na página 14. Isso realmente ocorria? Havia doações ilegais, mas disfarçada de doações legais? Durante todo o período qual estou à frente da Secretaria Nacional de Finanças do Partido dos Trabalhadores, sempre que fiz visitas às empresas ou pessoas físicas que fizeram doação, essas doações foram feitas de forma voluntárias, dentro da capacidade e da proposta que cada doador queira fazer, sem nenhum outro compromisso. Esse tem sido a nossa forma de fazer a arrecadação do Partido dos Trabalhadores. E mais, toda essa arrecadação é prestado conta ao TSE e nós nunca tivemos qualquer problema com a Receita. O Procurador-Geral da República pede abertura de inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal, baseado em delações de algumas personalidades. Vossa Senhoria
conheceu o senhor Paulo Roberto Costa? Em que situação? Tratou com ele assuntos referentes a contribuições de campanha? Quem apresentou os senhores? Eu nunca tratei de assuntos de doações financeiras com o senhor Paulo Roberto Costa e também nunca discuti qualquer tipo de assunto financeiro do PT com o senhor Paulo Roberto Costa. Eu estive com ele uma vez num jantar apresentado, eu não me recordo, eram umas 10 pessoas, não me recordo, faz muitos anos isso, né? Por volta de 2010, não me recordo, mas foi a única vez que eu estive com ele, desde então, nunca mais eu tive qualquer contato. Vossa Senhoria conheceu o senhor Renato Duque? Em que situação? Tratou com ele assuntos referentes às contribuições de campanha? Quem apresentou os senhores? Eu conheci o senhor Renato Duque numa atividade política social, ou seja, num jantar apresentado por... Eu não me lembro, não vou me recordar onde, mas eu conheci ele, mas eu nunca discuti com o senhor Renato Duque qualquer assunto de finanças do Partido dos Trabalhadores ou qualquer assunto que envolvesse finanças, porque nós sabíamos e sempre soube dos limites que são as relações com as empresas públicas, que elas são vedadas de contribuição conforme a legislação em vigor. E Vossa Senhoria conheceu o senhor Pedro Barusco? Em que situação? Tratou com ele assuntos referentes a contribuições de campanha? Eu conheci o senhor Pedro Barusco quando ele já estava aposentado. E foi quem me apresentou o senhor Pedro Barusco foi o senhor Renato Duque. É evidente que foi num jantar. E tive alguns poucos contatos. O senhor Pedro Barusco nunca fez parte da minha intimidade. Eu tive contato com ele algumas vezes. E também nunca tratei com ele qualquer assunto sobre finanças do partido ou qualquer assunto sobre finanças. E todas as vezes que eu me encontrei com ele, sempre havia mais pessoas e sempre acompanhado, às vezes, do senhor Renato Duque. Vossa Senhoria conheceu o senhor Augusto Mendonça? Em que situação? Tratou com ele assuntos referentes a contribuições de campanha? Eu conheci o senhor Augusto Mendonça quando ele fez uma visita ao Diretório Nacional do PT, se apresentou dizendo que queria fazer uma contribuição ao PT e perguntou como deveria se proceder. Eu fiz o encaminhamento, fornecendo a conta bancária para ele, e falei, o senhor faça a doação, e assim que o senhor fizer a doação, nós vamos remeter os recibos equivalentes à doação que o senhor fizer. Tem que ser feito via transação bancária, não pode ser feito de outra forma. Assim foi feito. Inclusive, ele coloca isso na sua delação premiada, dizendo que esteve lá, tratando desse assunto, e eu forneci os dados corretos para que fosse feita a doação. Vossa Senhoria conheceu o senhor Alberto Youssef? Em que situação? Tratou com ele assuntos referentes a contribuições de campanha? Eu conheci o senhor Alberto Youssef casualmente há muitos anos atrás, não tenho relacionamento com ele e também nunca tratei de assuntos financeiros do PT ou qualquer outro assunto com ele. Vossa Senhoria conheceu ou conhece o senhor Eduardo Leite da Camargo Correia? Em que situação? Tratou com ele assunto referente a contribuições de campanha? Eu conheci o senhor Eduardo Leite nessas visitas institucionais, na busca de captação de recursos, né? E tratei com ele nessas vezes que eu tive com ele sobre doações de recursos, considerando que o grupo econômico dele não vinha fazendo contribuições ao PT e era um grupo importante e doador para vários outros partidos. Nós tratamos desses assuntos e ele me encaminhou, então, a quem de direito, e daí para frente nós tivemos uma pequena evolução na arrecadação desse grupo econômico. Vossa Senhoria conheceu a senhora Graça Foster? Em que situação? Tratou com ela assunto referente à contribuição de campanha? Eu nunca estive com a senhora Graça Foster, em nenhuma situação. E nem tratou com ela nenhum assunto referente à contribuição de campanha? Nenhuma vez, nem estive com ela, nunca cumprimentei a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster.
Vossa Senhoria... Senhor relator, só, por favor, a pergunta anterior que o senhor fez, se ele conhecia quem, ele disse que fez uma visita... Eduardo Eleite. Eduardo Leite, tá ok, obrigado. Vossa Senhoria conheceu o senhor José Sérgio Gabrielli e em que situação tratou com ele assuntos referentes à contribuição de campanha? Durante o José Sérgio Gabrielli é um militante histórico nosso da Bahia e durante todo o período que ele foi presidente da Petrobras, eu encontrei com ele uma vez numa atividade política do partido e jamais estive com ele na presidência da Petrobras ou em qualquer lugar e tratando de qualquer tipo de assunto com ele, seja financeiro ou não. E Vossa Senhoria conheceu o senhor Gerson Almada? Em que situação tratou com ele assunto referente à contribuição de campanha? É usual, no exercício da função de secretário nacional de Finanças do Partido dos Trabalhadores, que a gente faça visitas às empresas na busca da captação de recursos para as atividades partidárias e eleitorais. É nesse sentido que eu conheci o senhor Gerson Almada, conversamos com ele sobre as doações, ele fez algumas doações e desde então nós não tivemos contato. Vossa Senhoria conheceu o senhor Guilherme Estrela, que foi diretor da Petrobras, tratou com ele algumas vezes acerca de contribuição de campanha? Eu nunca estive com o senhor Guilherme Estrela. E Vossa Senhoria conheceu o senhor Ricardo Pessoa, em que situação tratou com ele assunto referente à contribuição de campanha? Como eu disse anteriormente, é usual que o secretário nacional de Finanças faça visitas às empresas na busca da captação de recursos eleitorais ou partidários, e dentro dessa visão institucional foi que eu conheci o senhor Ricardo Pessoa, e inclusive ele é um contribuinte aos partidos políticos, inclusive ao PT. E Vossa Senhoria conheceu o senhor Nestor Severó? Tratou com ele assunto referente à contribuição de campanha? Eu não conheço o senhor Nestor Severó. Vossa Senhoria conheceu o senhor Fernando Soares ou Fernando Baiano? Em que situação tratou com ele assuntos referentes à contribuição de campanha? Eu nunca tratei com o senhor Fernando Soares assunto de campanhas ou qualquer assunto. Fui apresentado a ele num dia aqui no aeroporto de Brasília, embarcando num voo, e tão somente isso, nunca mais tive qualquer contato. Vossa Senhoria conheceu o senhor Jaime Careca? Em que situação tratou com ele assunto referente à contribuição de campanha? Nunca estive com o senhor Jaime Careca. Não o conheço. O senhor conheceu ou conhece o senhor Agenor Medeiros? Em que situação tratou com ele assunto referente à contribuição de campanha? Como eu já disse anteriormente, é usual que o secretário nacional de Finanças visite empresas e faça contato na busca de captar recursos para atividades políticas e para atividades eleitorais. E é dentro desse contexto que eu conheci o senhor Agenor Medeiros solicitando contribuição para campanhas. Vossa Senhoria conheceu o senhor Léo Pinheiro? Em que situação tratou com ele assuntos referentes? Eu conheci o senhor Léo Pinheiro dentro da visão institucional de busca de recursos para eleições ou a manutenção partidária. E o senhor Jorge Luiz Zelada? O senhor conheceu, tratou com ele assuntos referentes à arrecadação de recursos para campanhas eleitorais? Eu fui apresentado a ele uma vez e nunca mais tive qualquer tipo de contato com o senhor Jorge Luiz Zelada. E o senhor Paulo Roberto Costa, conheceu? Em que situação tratou com ele assunto referente a contribuições de campanha? Eu nunca tratei com o senhor Paulo Roberto Costa qualquer assunto referente a contribuições de campanha ou finanças do PT. Eu o conheci também, como já disse anteriormente, num jantar com algumas pessoas e depois disso não tive outro contato. E Vossa Senhoria conheceu o senhor Júlio Faerma? Em que situação tratou com ele assunto referente a contribuições de campanha? Eu não o conheço. Como eu não conheço, portanto, nunca tratei de assuntos de campanha ou de contribuições. E o senhor conhece o senhor Carlos Rocha? Em que situação tratou também com ele? Eu não conheço, não sei quem é.
E o senhor João Carlos de Medeiros Ferraz, presidente da empresa Sete Brasil, se afirmativo, favor esclarecer a época, a frequência, o local e as circunstâncias e o motivo do contato. Eu conheci o senhor Ferraz, o senhor João Carlos Medeiros Ferraz, creio eu, nos idos de 2013, num jantar, e depois desse contato também não tive qualquer outro tipo de contato com ele. Vossa Senhoria manteve algum contato com o senhor Eduardo Musa, diretor de participação da empresa Sete Brasil? Não conheço o senhor Eduardo Musa. Vamos aqui a um tema... Senhor relator, Vossa Excelência perguntou duas vezes para o Paulo Roberto Costa. Vossa Excelência perguntou sobre Alberto Youssef, eu não notei aqui. Se ele conhece Alberto Youssef? Não? Perguntei. Perguntou? Eu vou perguntar de novo. O doleiro Alberto Youssef, em depoimento à Justiça Federal do Paraná, afirmou que mandou um funcionário entregar a Vossa Senhoria R$400 mil em dinheiro vivo na própria sede do Partido dos Trabalhadores no centro de São Paulo, que esse recurso teria sido entregue na calçada. O dinheiro teria sido entregue por um funcionário da empresa Toshiba para que o para repassar a Vossa Senhoria. O que Vossa Senhoria tem a dizer sobre este fato? Eu não tratei de assuntos financeiros do PT com o senhor Alberto Youssef. Também não tratei sobre qualquer assunto financeiro com o senhor Alberto Youssef, porque eu não tenho relacionamento com ele. E sobre esse episódio que ele descreve, eu quero dizer aos senhores que os termos da declaração, da sua delação premiada, no que se refere à minha pessoa, não são verdadeiras. O advogado Carlos Alberto Pereira da Costa disse também em depoimento que fez uma transferência bancária no valor de R$400 mil para a sua esposa. O mencionado advogado, que é apontado como laranja do doleiro Alberto Youssef, sustenta que elaborou um contrato mútuo para justificar a transferência por meio do Centro de Reproduções das Américas, CRA, que seria gerenciado por ele mesmo. Ainda segundo o advogado, a operação teria sido determinada por Cláudio Mente, colaborador do CRA. Como Vossa Senhoria justifica esse suposto empréstimo? Se é que ele existiu, se Vossa Senhoria vai confirmar ou não. Esse empréstimo, que foi o período que eu comprei a casa do qual eu moro hoje, eu comprei a casa e coloquei à venda a casa que eu morava e acreditava que ia dar tempo de eu vender a casa para liquidar esta. Aí, por dificuldades de venda do mercado, eu dei a entrada, paguei e não consegui vender o outro imóvel a tempo. E o comprador, o vendedor da casa da qual eu havia comprado, comprou outro imóvel e dependia desses recursos para fazer o pagamento ao outro imóvel. E eu achei que seria muito ruim não se fazer o pagamento ou pedir tempo para ele, em virtude que ele também tinha outro compromisso. Procurei o meu amigo Cláudio Mendes e solicitei a ele se ele tinha condições de fazer um empréstimo. Ele disse que havia. Então, solicitei a ele um empréstimo, onde nós fizemos um mútuo, no qual foi feita a transferência bancária para a conta da minha esposa. Mais à frente, eu vendi a casa que eu morava antigamente, recebi o dinheiro, transferi de volta o dinheiro para o Sr. Cláudio, também via transação bancária, e fiz as devidas declarações do meu imposto de renda. Não há qualquer irregularidade nesse processo. Foi um mútuo que foi feito no ano 2009 e foi liquidado, aliás, foi feito no ano 2008 e liquidado no ano 2009. Foi
digamos assim, um descasamento entre o período que eu havia que pagar e a ausência dos recursos. Vossa Senhoria teria como enviar a essa CPI cópia que comprova esse pagamento desse empréstimo? Senhor relator, as informações que eu tenho é que esses dados, essas transferências todas estão no relatório da Polícia Federal. Então, talvez seja mais rápido se pedir o compartilhamento desses dados com os investigadores da Operação Lava Jato. Solicitaremos. Vossa Senhoria frequentou ou visitou as empresas do senhor Alberto Youssef? Caso positivo, poderia dizer quais empresas, em que período e que assunto tratou? Eu estive uma única vez nas empresas, na empresa, sei lá, que era um conglomerado de empresas num lugar só, depois que a gente fica sabendo, mas eu estive uma única vez no qual ele me convidou, eu fui, ele não estava e eu fui embora. Foi uma visita entre chegar, subir e descer, segundo também consta na investigação da Operação Lava Jato, 4 minutos. Quando esteve no cargo de secretário de Finanças e Planejamento... Não, vou tirar isso aqui. Vossa Senhoria conheceu ou conhece a empresa Labogen e a KFC Hidrosemeadura e suas relações com a empresa Camargo Correia? Não, eu nunca ouvi falar dessas empresas, exceto agora, nesse período que está nos jornais. Vossa Senhoria conheceu a empresa MO Consultoria de propriedade do senhor Alberto Youssef, que, segundo ele, utilizava para fazer repasse de recursos a políticos e cita o Partido Progressista? Eu nunca tive conhecimento dessas empresas. Vossa Senhoria já esteve na sede da empresa GFD, localizada na Avenida São Gabriel, 149, sala 809, em São Paulo? Nunca estive nesse endereço, nunca estive nessa empresa. Vossa Senhoria tem conhecimento de que o senhor Alberto Youssef afirmou na sua delação que cabia à diretoria de serviço da Petrobras, à época chefiada pelo senhor Renato Duque, fazer convite para as empresas designadas pelo suposto cartel contratarem com a Petrobras? Senhor relator, só para ajustar o microfone, que quando o senhor vira sai um pouco a voz, não está dando para ouvir o texto completo. Ok. O seu microfone, por gentileza. Obrigado. Vossa Senhoria tem conhecimento de que Alberto Youssef afirmou que cabia à diretoria de serviços da Petrobras, à época chefiada pelo senhor Renato Duque, a fazer os convites para que as empresas designadas pelo suposto cartel para contratarem da Petrobras e aí se relacionarem com os partidos? Não, nunca tive essa informação. Vossa Senhoria conhece o senhor Carlos Pereira da Costa, procurador da empresa Debushire, e qual é a relação, e tem relação com esse senhor? Eu não conheço o senhor Carlos Pereira da Costa, não o conheço, não sei quem é. Vossa Senhoria conhece o senhor João Procópio, Mário Lúcio e Enivaldo Quadrado, supostos operadores do esquema junto à empresa GFD? Eu não conheço o senhor Enivaldo Quadrado nem o senhor João Procópio. Vossa Senhoria tem ou teve conhecimento de alguma relação do senhor Júlio Camargo com a empresa Mitsui, Toyo e Pirelli? Vossa Senhoria conheceu ou conhece o senhor João Euler? Eu conheço o senhor Júlio Camargo, como eu disse antes, na minha função de buscar recursos financeiros para atividade partidária de atividade eleitoral, mantive contato com o senhor
Júlio Camargo, ele fez contribuições ao Partido dos Trabalhadores, embora na conta dos deputados. Ele não fez contribuições na conta do Diretório Nacional. Fizemos solicitações a ele e ele preferiu fazer, então, as doações aos deputados e aos senadores. O outro qualquer, desculpa, o João Auler. O senhor João Auler, ele era, aliás, é ainda salvo engano da minha parte, o vice-presidente do Conselho de Administração da Camargo Correia. Eu o conheci também do ponto de vista da ação institucional, na busca de captação de recursos partidários ou eleitorais, sempre como contribuições legais e também que foram apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral. E Vossa Senhoria conhece a empresa Jaraguá? Vossa Senhoria sabe ou tem conhecimento da participação dessa empresa em um esquema de cartel ou similar junto à Petrobras? Vossa Senhoria sabe se essa empresa foi responsável pela movimentação de recursos no exterior? Em 2011, eu estive com executivos da Jaraguá, salvo 2011, 2012, não me recordo agora com exatidão, estive também buscando a captação de recursos, conversando sobre a necessidade de fortalecimento da estrutura partidária. Fizemos, então, a visita, foi uma visita positiva, e tão somente, e nunca tive qualquer outra notícia sobre essa indústria Jaraguá. E Vossa Senhoria conhece a empresa Galvão Engenharia? Vossa Senhoria sabe ou tem conhecimento da participação dessa empresa em um esquema de cartel ou similar junto à Petrobras? Vossa Senhoria sabe que essa empresa foi responsável pela movimentação de recursos no exterior? É usual que o secretário de Finanças do Partido dos Trabalhadores faça visitas institucionais às empresas na busca de recursos partidários ou eleitorais, e nesse sentido estive na Galvão falando com o presidente do salvo equívoco do Conselho de Administração, e não tenho outra notícia sobre qualquer movimentação no exterior ou não. Sei sim que eles são doadores não só ao PT, como também a outros partidos políticos. Vossa Senhoria tem ou já teve conta em algum banco no exterior? Eu não tenho conta em nenhum banco no exterior. Eu tenho apenas uma conta corrente e um cartão de crédito aqui no Brasil. Sobre a delação do senhor Barusco e a denúncia do Lava Jato, há uma parte da denúncia do Ministério Público Federal na ação penal de número 5012331/04/2015, 404/7000, embasada no termo de colaboração de Pedro José Barusco, tem o seguinte teor. Do outro lado, o réu Pedro Barusco mencionou que incumbia a João Vacari tratar com os empreiteiros operadores o pagamento do percentual de vantagens ilícitas prometido ao Partido dos Trabalhadores. Pelo menos 0,5% a 1% do valor dos contratos e aditivos. Mencionou ainda que, embora não soubesse exatamente a forma como João Vacari fazia para operacionalizar tais recebimentos pelo PT, sabia que Renato Duque tinha uma proximidade muito grande, um contato muito forte com João Vacari, que Duque e Vacari costumavam se encontrar no hotel Windsor Copacabana, no Rio de Janeiro, e Meliar da Avenida Santos, em São Paulo, e que esses encontros também eram falados sobre o pagamento de propina. À ocasião, Pedro Barusco revelou estimar
que de 2003 a 2013 o montante que João Vacari Neto teria recebido pelo Partido dos Trabalhadores seria de aproximadamente 150 a 200 milhões de dólares. Em depoimento prestado a essa CPI, Barusco afirmou literalmente não saber se o dinheiro efetivamente chegou, nem como teria chegado às mãos de Vossa Senhoria. Diz o trecho do depoimento, em resposta a uma pergunta que eu fiz a ele. Eu também gostaria até de aproveitar para esclarecer um detalhe que tem saído muito na mídia, de que eu acusei o PT de receber 200 ou 150 milhões. Na realidade, eu estou aqui com o meu termo de acordo. O meu acordo aqui em mãos. O que eu disse foi que eu estimava porque eu ter recebido a quantia que estava divulgada, como o PT, na divisão da propina, tinha ou cabia ele recebeu o dobro ou um pouco mais, eu estimava que ele poderia ter recebido o dobro. Se eu recebi, porque os outros não teriam recebido, entendeu? E olha, não sei como Vacari recebeu, se não recebeu, se foi doação oficial ou foi pago lá fora. Se foi pago aqui dentro em dinheiro, eu não sei. Não, existia, vamos dizer, uma reserva de propina, uma reserva para o PT receber. Se ele recebeu e da forma que recebeu, eu não sei. Considerando o teor dessas declarações ao Ministério Público Federal e a essa CPI, gravíssimas, porém contraditórias, pergunto, Vossa Senhoria realmente recebeu em nome do PT para qualquer fim esse valor declarado pelo delator? Todas as nossas contribuições que recebemos de pessoas jurídicas e pessoas físicas são contabilizadas e são declaradas ao TSE. Todas elas são feitas através de transações bancárias, como já foi demonstrado. Portanto, não são verdadeiras essa afirmação do senhor Pedro Barusco. Mas Vossa Senhoria, em alguma ocasião, coordenou ou participou de reunião com o senhor Pedro Barusco para acertar, como ele relata, a forma de divisão de recursos financeiros com dirigentes da Petrobras? Inicialmente, eu já respondi uma parte dessa pergunta dizendo que quando eu conheci o senhor Pedro Barusco, ele já estava aposentado e eu nunca tratei de assuntos de finanças do PT com o senhor Pedro Barusco. E Vossa Senhoria comunga da tese também de uma certa contradição, se ele se apresentava como o gerente de todo o esquema e quando se referia à questão de pagamento, a afirmação é sempre não sei se era por dentro, por fora, se recebeu, se não recebeu. Vossa Senhoria aqui também concorda ou discorda? O que tem a afirmar sobre esse vai e vem de alguém que se diz que era o gerente da operação, mas não sabe como os fatos se realizavam? Senhor relator, eu não mantive esse tipo de discussão com o senhor Pedro Barusco. E as contribuições feitas ao Partido dos Trabalhadores são contribuições regulares, que estão registradas e que foram prestadas contas ao TSE. E quero acrescentar ainda que o Partido dos Trabalhadores não tem conta no exterior e eu também não tenho conta no exterior. Vossa Senhoria já foi chamado a depor no inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal? Recebi a notícia pelos jornais, daquela decisão, quando foi publicado as decisões do Procurador-Geral, e desde então nenhuma outra notícia foi encaminhada a mim. Vossa Senhoria tem conhecimento do teor das acusações que constam nesse inquérito? O que tem a dizer sobre elas? Esse inquérito, que
foi instalado no Supremo Tribunal Federal. No caso da minha pessoa, se refere à formação de quadrilha. E os dados são os constantes da petição do Procurador-Geral da República, que é junto com 50 outras pessoas, que das pessoas apresentadas, listadas que estão comigo, conheço uma pessoa no máximo. E também não procede essa acusação que é feita da questão da formação de quadrilha. O Procurador-Geral da República é quem diz que o operador do Partido Progressista era inicialmente o senhor José Janelli, já falecido, então líder do partido. E depois, em boa parte do período em que funcionou o esquema, era Alberto Youssef. O operador do Partido dos Trabalhadores era João Vacari. O operador do Partido do Movimento Democrático Brasileiro era Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano. Vossa Senhoria tinha conhecimento, ao tomar conhecimento dessas afirmações, o que tem a dizer sobre esse fato? Eu sou o secretário nacional de Finanças do Partido dos Trabalhadores. E é dentro dessa missão que eu busco captar recursos junto a pessoas físicas e jurídicas. Quanto às outras afirmações, não tenho conhecimento. O Procurador-Geral da República afirma que a diretoria de serviço ocupada por Renato Duque entre 2003 e 2012 era uma indicação do PT. Vossa Senhoria tem conhecimento dessa indicação ou de outras? Vossa Senhoria participou da indicação de algum diretor da Petrobras? Eu fui eleito para ser secretário nacional de Finanças no ano de 2010. Portanto, não tenho conhecimento, não participei de qualquer indicação de diretores da Petrobras. Vossa Senhoria, um banco que aparece muito em toda essa história é o Banco Delta. Este banco, já na Justiça dos Estados Unidos, ele foi condenado por lavagem de dinheiro de brasileiros e de colombianos ligado ao narcotráfico. A Folha de São Paulo, em 18 de janeiro de 2005, afirma que a Força-Tarefa Especializada em Lavagem de Dinheiro instalada no Paraná e que deu origem ao grupo que investiga a Operação Lava Jato, analisou a quebra de sigilo de 165 contas da agência do Banco Delta em Nova York. A Folha, em 19 de agosto de 2001, revela que o Banco Delta era usado por Nicolau Cassiano Santos Neto em transações de remessa de propina para contas na Suíça. A CPMI do Banestado recebeu documentos do Banco Delta da Promotoria Distrital de Nova York, apreendido por ações contra a lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Esses documentos foram remetidos então ao Ministério Público e à Receita Federal. Diante disso, eu pergunto, conhece, ouviu falar ou manteve contato com operadores do Banco Delta ou do Grupo Alfa no Brasil? Senhor relator, nunca tive contato com o Banco Alfa e também nunca mantive qualquer tipo de contato com o Banco Delta. Pergunto isso porque em uma delação complementar no dia 12 de março último, ou seja, uma semana após o depoimento a essa CPI, Pedro Barusco informou que recebia propina em sua conta no Banco Delta. E esse Banco Delta é também o banco que aparece como aquele que operacionalizou para o Renato Duque e para o senhor Pedro Barusco. É um banco com sócios brasileiros, condenado nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro
e por lavagem de recursos operacionalizados pelo narcotráfico. Então, Vossa Excelência afirma que não conhece e não conheceu nenhuma pessoa ligada a este banco. Senhor relator, eu confirmo que eu não tenho qualquer contato com o Banco Delta, e nem com os seus sócios, eu não sei nem quem são. Senhor presidente, por hora me dou como satisfeito, havendo a necessidade, retornarei a inquirir o depoente. Dando seguimento agora aos demais relatores e subrelatores, eu passo a palavra ao deputado Tineu Cortes. Vossa Excelência tem até 10 minutos para fazer os seus questionamentos. Senhor presidente, senhor relator, deputado, senhor João Vacari, vou lhe fazer as perguntas, se o senhor pudesse anotar para nos responder, já que nós só temos 10 minutos. Em entrevista ao jornal O Globo, o senhor explicou seu método de trabalho. O senhor disse: procuro a empresa, peço dinheiro para o partido, mantém relacionamento com empresas de todos os setores da economia. Só em 2011, ano não eleitoral, o senhor conseguiu arrecadar 50,7 milhões de reais de empresas. Esse valor é 15 vezes superior às captações dos outros partidos. Metade dessas doações foram feitas por construtoras e empreiteiras. A que o senhor atribui essa diferença de 15 vezes o valor captado por outros partidos, todos os outros partidos somados, e os 50 milhões,7 milhões de reais captados pelo senhor? O senhor nega veementemente que nada tem a ver com o esquema de arrecadação de propinas da Petrobras, mas, em contrapartida, o nome do senhor é citado várias vezes nessas delações premiadas da Operação Lava Jato. Dentre elas, o senhor Pedro Barusco, Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef. O senhor saberia dizer por que eles citam dezenas de vezes? O senhor acha que teria um complô aí envolvendo o nome do senhor, até para prejudicar o senhor ou o próprio partido? Eu queria a opinião do senhor sobre isso. O senhor Pedro Barusco disse que, a pedido do Renato Duque, ele participava de reuniões para tratarem de contratos novos, licitações com o senhor. E esses encontros eram falados sobre pagamentos de propina. Gostaria que o senhor também comentasse essa questão dessa colocação do senhor Pedro Barusco. Na matéria da Folha de São Paulo, do dia 22/10/2014, segundo dados da Folha, citando como base o TSE, o senhor arrecadou 628.600.000 reais para o PT de 2010, depois que o senhor virou tesoureiro do PT. O senhor saberia precisar, e se não for correta essa matéria da Folha de São Paulo, se não foi correta, o senhor entrou em contato com a Folha, ou o senhor reclamou, caso haja algum erro nesse número, 628 milhões de reais? Gostaria que o senhor nos desse a informação sobre isso. O senhor Pedro Barusco citou na sua delação premiada que os contratos que geravam maior valores pagos a título de propina foram contratos das obras refinarias, principalmente de Abreu e Lima e do Comperge. E, obviamente, o senhor nega veementemente essa ligação com esse tipo de argumento em relação às propinas, citando as doações oficiais. No Jornal o Globo do último dia 7 de abril, na última terça-feira, eu sou da cidade de Itaboraí, onde fica o Comperge. A cidade e a região que está muito prejudicada, como todo o Brasil, por isso que está acontecendo, né, e esse levantamento da nossa CPI da Operação Lava Jato. Então diz na capa do jornal
Comperj dará prejuízo de 45 bi a Petrobras. Na realidade, não é o Comperj. Corrupção no Comperj dará prejuízo de 45 bi a Petrobras. No mesmo jornal, coincidentemente, tem inclusive uma charge do Chico, dizendo: e a vaca vai para o brejo. É com uma foto do senhor, dizendo: o grupo do PT vai pedir que Vacari seja afastado. Como o senhor se sente depois de todo esse trabalho que o senhor vem fazendo à frente do partido e de citações como essa, por exemplo, matéria da Folha, de um volume de 628 milhões de reais de 2010 até aqui, né, que obviamente dentro da legalidade que o senhor defende e que eu acredito que, se tem dados relativos às leis eleitorais de doações, a gente não pode fugir desse assunto. Como você sente um grupo do PT querendo pedir um afastamento de uma pessoa que teve um sucesso, já que os valores são valores muito consideráveis em relação a um partido político? Seriam essas minhas considerações. Muito obrigado, senhor João. Senhor deputado, quanto o senhor faz o comentário da arrecadação de 2011, nós temos que considerar... 2011, desculpa. 2011. A arrecadação do ano 2011, há que considerar que é o ano onde se paga dívidas das eleições anteriores. Todos os partidos, aqueles que têm uma arrecadação centralizada, terá neste período uma arrecadação maior, porque, por determinação da Justiça Eleitoral, as arrecadações, no caso, tem que ser feita pelo Diretório Nacional, depois repassada aos diretórios regionais. Então, essa dos 56 milhões é porque há, com certeza, aí dívidas de campanha do ano anterior. Agora, também há que considerar que o PT, ele tem uma vida política bastante intensa. Fazemos congressos, seminários, fazemos encontro de juventude, mulheres, e também isso alavanca as nossas despesas e, portanto, temos que buscar arrecadação para fazer frente a essas despesas. Essa é uma característica do meu partido, o PT. A outra situação que o senhor coloca, dos 500 milhões, aí envolve, de 2010 a 2014, envolve todas as contas eleitorais, as contas partidárias e os comitês de candidato, creio eu. Na matéria da Folha de São Paulo, diz que esses dados foram colhidos no TSE, 628 milhões de reais de arrecadação do PT. Porque é como o trabalho do Estado, que de 2007 a 2013, conforme foi demonstrado, o total é 557 milhões. Das empresas investigadas, tá certo? É porque nesse período se incorpora todas as contas eleitorais, as contas partidárias e tudo isso, tá certo? A hora que, se você disciplinar isso, a arrecadação para o partido é bem menor. Sobre as questões que o senhor coloca do senhor Pedro Barusco, o que eu conheci, como já disse várias vezes aqui, que ele já estava fora da Petrobras. Ele já não estava mais na Petrobras. E também não era da minha intimidade. E, portanto, o que eu posso afirmar ao senhor é que as declarações do senhor Pedro Barusco, os termos que está na delação premiada, no que se refere à minha pessoa, não é verdadeira. E, por último, a questão que o senhor coloca do debate que, porventura, venha a fazer dentro do PT. E a decisão de estar na Secretaria de Finanças ou não, não pertence a mim, pertence sim ao Diretório Nacional do Partido. E essa decisão, se for pautado, deverá ser discutido e terá o resultado. Eu quero agradecer ao senhor presidente, só terminando meu tempo aqui, não quero extrapolar nem um segundo. Senhor João Vacari, quero agradecer as respostas do senhor e dizer que, como brasileiro e como representante, por exemplo, do município de Itaboraí, é muito triste, eu acho que o senhor também deve ter esse sentimento, a gente vê projetos de uma empresa competente, que deve ter feito estudos muito aprofundados para fazer os investimentos que fez no Brasil, e esses investimentos serem hoje consumidos pela corrupção, né, que trazem milhares de desempregados, cidade que, não só Itaboraí, mas como por todo o Brasil, os investimentos
que são citados nessa corrupção, que não só a questão financeira, né? Milhares de sonhos, milhares de pessoas ficaram aí desassistidas. Então, eu como subrelator, quero dizer ao senhor que a minha intenção é não prejulgar nada, mas é chegar aos fatos. E por isso eu volto aqui, senhor presidente, já encerrando dentro do meu tempo, para dizer que situações como nós vamos tocar para frente aqui, em relação ao depoimento da ex-presidente Graça Foster, são inadmissíveis. Chegar aqui na CPI, dar a palavra e não cumprir com o que foi tratado. Isso é, inclusive, contra a lei. Queria agradecer ao senhor pelas suas respostas. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra o deputado Bruno Covas, o segundo subrelator. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor João Vacari Neto, o senhor que fez uma apresentação em relação às finanças do partido, modo de arrecadação. Só para entender, essa apresentação o senhor pretende fazer também ao juiz Sérgio Moro? O senhor quer que eu responda pergunta, resposta? Por favor. A defesa que vai ser feita, a estratégia de defesa que vai ser feita ao juiz Sérgio Moro, nós trataremos com os advogados. Perfeito. O relator, deputado Luiz Sérgio, trouxe aqui a questão da Bancop. Eu tive a oportunidade de, como deputado estadual, ser relator da CPI que a Assembleia Legislativa abriu sobre a Bancop. E eu queria trazer aqui todo aquele caso à tona, vou até caminhar de ofício aqui à Secretaria o relatório final que foi aprovado, para que fique constante, para que todos os deputados possam saber, mas o que eu gostaria de saber de Vossa Excelência é se o senhor acha que a sua atuação na Bancop, se foi a atuação na Bancop que o credenciou a ser secretário de Finanças e Planejamento do PT. Senhor deputado, o que me credenciou a ser secretário de Finanças e Planejamento do PT foi a minha militância ao PT. E sobre a cooperativa habitacional dos bancários, esse foi um tema discutido exaustivamente e que providências foram tomadas no sentido da solução. Perfeito. O senhor Pedro Barusco, em depoimento a essa CPI, declarou que houve pagamento de propina nas obras da Gazene e que parte dos recursos eram destinados ao PT e eram recebidos por Vossa Senhoria. O senhor Barusco afirmou: eu lembro de algumas empresas que participaram e que teve pagamento, sim, de comissões. Eu lembro da Bueno, lembro da Galvão e teve outras. Eu sei que recebeu, mas não sei se foram todos que receberam. Eu sei que fui eu, o Renato Duque e a parte relativa ao PT, quem recebia era o João Vacari. Vou repetir até o final do meu depoimento. Isso cabia ao PT, ao João Vacari gerenciar. O senhor confirma ou nega essa informação? Como eu já disse aqui anteriormente, senhor deputado, eu conheci o senhor Pedro Barusco quando ele já estava já tinha se aposentado. E eu sou tesoureiro do partido desde 2010. Portanto, com certeza eu não participei, até porque o PT recebe as doações, conforme rege as doações partidárias ou eleitorais, conforme determina a legislação. Então, o senhor confirma ou nega? Eu vou reafirmar, senhor deputado. Eu conheci o senhor Pedro Barusco quando ele já estava... Se eu já entendi, senhor João Vacari, eu queria saber, o senhor confirma ou nega o que o senhor Pedro Barusco falou aqui na CPI? Vou reafirmar o que eu já disse aqui. Vai reafirmar? O que eu já disse aqui. O que o senhor disse? Então, o senhor nega isso? Posso responder, senhor deputado? Claro. Eu conheci o senhor Pedro Barusco quando ele já estava aposentado, tá certo? E sou tesoureiro desde 2010. Portanto, as afirmações que são feitas nas delações premiadas, no que se refere à minha pessoa, não são verdadeiras. É porque quando ele se aposentou da Petrobras, ele foi para a Sete Brasil, que é um outro antro de corrupção que está sendo investigado. Então, eu gostaria de saber, o senhor confirma ou nega a informação do senhor Pedro Barusco? É muito fácil, é só uma palavra. Eu acabei confirma de dizer, ou nega? Eu acabei de dizer. Mas não ficou claro para mim. Então, gostaria que a Vossa Excelência dissesse, confirma ou nega essa informação?
do senhor Pedro Barusco, na sua delação premiada, no que se refere à minha pessoa, não são verdadeiras. Perfeito. Em termos de colaboração do senhor Pedro Barusco, ele afirma que Vossa Senhoria havia recebido até março de 2013 o valor de $4.523.000 referente ao estaleiro Keppel FELS. Vossa Senhoria confirma ou nega essa informação? Eu nunca discuti finanças do PT com o senhor Pedro Barusco. Portanto, os termos da sua delação premiada, no que se refere à minha pessoa, não são verdadeiras. O senhor Pedro Barusco afirma que houve pagamento de propina para Vossa Senhoria em aproximadamente 90 contratos de obras de grande porte firmados pela Petrobras. Conforme consta a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra Vossa Senhoria, tais vantagens devidas eram pagas a partir de contratos e respectivos aditivos sobrevalorados firmados pelas empreiteiras cartelizadas para a execução de obras da Petrobras, no interesse da diretoria de abastecimento, gás e energia, exploração e produção e pela própria diretoria de serviço chefiada por Renato Duque, sendo que o montante desviado variava em regra entre 1% e 2% no valor total do contrato e aditivos podendo ser maior. O senhor confirma ou nega essa informação do senhor Pedro Barusco? Eu fui eleito secretário de Finanças e Planejamento dos Partidos dos Trabalhadores em 2010. E as declarações do senhor Pedro Barusco, do seu termo de delação sobre a minha pessoa, não são verdadeiras. No termo de colaboração premiado, o senhor Pedro Barusco afirma que o senhor Léo Pinheiro era o contato de Vossa Senhoria no âmbito do Grupo OAS e que Vossa Senhoria negociava diretamente com ele o pagamento de vantagens devidas destinadas ao PT. Vossa Senhoria confirma ou nega essa informação? Como já disse aqui anteriormente, é usual que o secretário de Finanças e Planejamento dos Trabalhadores faça visitas à institucional, às empresas, para captar recursos eleitorais ou partidários. E sobre as declarações do senhor Pedro, os termos de declaração do senhor Pedro Barusco, na sua delação premiada sobre a minha pessoa, não é verdadeira. O senhor se predispõe a fazer uma cariação entre o senhor e o Pedro Barusco aqui na CPI? Sobre a cariação, eu não tenho o que dizer, porque não sou eu que determino essa questão. Eu sei que o senhor não vai determinar, só estou dizendo que se o senhor se predispõe, o senhor tem vontade de fazer essa cariação. Sim ou não, o senhor poderia responder? Mais uma vez. Deixa eu só colocar mais uma vez. Eu não tenho determinantes sobre essa questão. Não depende da minha vontade. Estou lhe perguntando sobre a sua vontade. O senhor tem vontade de vir aqui fazer uma cariação com o senhor Pedro Barusco? É muito fácil, é sim ou não? Desde o início desse processo... Não é alternativa A, B, C, D, é sim ou não? Nas inúmeras declarações minhas que eu tenho dado sobre esse processo, eu sempre me coloquei à disposição das autoridades competentes para que fosse prestado todos os esclarecimentos. O senhor disse que não tratava de finanças do PT com o senhor Pedro Barusco. As suas conversas com o senhor Pedro Barusco eram sobre o quê? As conversas com o senhor Pedro Barusco eram conversas no qual ele vinha sempre acompanhado, vinha sempre convidado pelo senhor Renato Duque, e eram conversas, acima de tudo, sobre política e assuntos diversos. Agora, quero reafirmar, os termos de declaração do senhor Pedro Barusco sobre a minha pessoa não são verdadeiras. Perfeito. Notícia da Folha de São Paulo, de março de 2015, diz que o doleiro Alberto Youssef depositou R$400 mil numa conta em nome da sua esposa. Essa notícia tem a ver com o que o relator perguntou do empréstimo do senhor Cláudio Mendes? Ou é outro recurso? Eu nunca tive qualquer tipo de relacionamento financeiro com o senhor Alberto Youssef. Portanto, ele nunca fez qualquer tipo de depósito em qualquer aspecto sobre a minha família.
O senhor Alberto Youssef afirma que sacou da conta da empresa MO Consultoria R$400 mil e entregou à emissária de Vossa Senhoria de nome Marice, conforme indicação do diretor comercial da empresa Toshiba. Vossa Senhoria confirma ou nega essa informação? Eu mantenho com a senhora Marice, que é minha cunhada, uma relação estritamente familiar. Sobre os termos de declaração do senhor Alberto Youssef na sua delação premiada sobre a minha pessoa, não são verdadeiras. O senhor sabe se o senhor Alberto Youssef já entregou algum valor à sua cunhada? Reafirmo, a relação que eu tenho com a minha cunhada é estritamente familiar. E reafirmo que os termos da declaração do senhor Alberto Youssef sobre a minha pessoa não são verdadeiras. Veja, a relação que eu tenho também com as minhas cunhadas é também familiar, mas eu posso dizer que as minhas cunhadas nunca receberam dinheiro do senhor Alberto Youssef. O senhor pode ter esse entendimento também em relação à sua cunhada? Vou reafirmar o que eu já disse. Os termos da declaração do senhor Alberto Youssef sobre a minha pessoa não são verdadeiras. Perfeito. Então o senhor não sabe dizer se a sua cunhada recebeu ou não dinheiro do seu Pedro Alberto. Eu reafirmo. Só mais uma pergunta. Da mesma forma que o senhor Pedro Barusco, o senhor também se predispõe a fazer uma cariação com o senhor Alberto Youssef? Eu já coloquei aqui anteriormente, senhor deputado. Desde o início desse processo, já emiti inúmeras notas, do quais eu me coloco à disposição das autoridades competentes para prestar todos os esclarecimentos que forem necessários. Que bom, essa criação vai ser muito boa. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Arnaldo Faria de Sá. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, senhor relator, João Bacari, nobre advogado, doutor Dulce, eu gostaria que... Estou aqui, Bacari. Eu gostaria, apenas para a gente poder ter um conhecimento pleno, qual a diferença entre doação para o partido e doação eleitoral? Eu vou responder, senhor deputado. A doação eleitoral, ela foi recentemente regulamentada a partir de 2010 pelo TSE. Antes eram doações comuns. A partir do ano de 2010, o partido tem que abrir durante o período que se inicia em julho até o encerramento, até 30 dias após o encerramento da eleição, uma conta que é chamada conta eleitoral dos diretórios. E todos os diretórios têm que abrir esta conta. Então, portanto, a doação eleitoral é aquela doação que não pode ser usada em atividades operacionais do partido. Assim como as doações partidárias não podem ser utilizadas em atividades eleitorais. São contas distintas e que se presta conta de forma distinta. Na doação eleitoral, existe um recibo que é controlado pelo TSE. E na doação partidária, qual é a forma de controle? Também existe um recibo que é também apresentado ao TSE, na prestação de contas que ocorre ao final de abril. A forma de depósito da doação partidária, ela é a mesma coisa que a doação eleitoral? Numa conta bancária especificada, todos esses detalhes? Sim, a doação eleitoral ela é feita através de transação bancária, observado as fontes vedadas de contribuição, um recibo específico, prestação de conta específica, em períodos diferentes. A doação partidária também se observa a mesma situação. Portanto, o número das contas são de períodos diferentes. O que são doações vedadas que você citou agora há pouco? São as doações que a lei não permite que se faça. Empresas que são concessionárias de serviço público, além dos limites estabelecidos, empresas que têm atuação ilícitas, enfim, há um conjunto de regras que as empresas não podem contribuir. E todas as vezes que nós vamos receber a doação, nós verificamos no CNPJ se aquela empresa é considerada vedada para a contribuição. Caso ela seja feita uma contribuição de empresa vedada, nós devolvemos-a de forma imediatamente.
doação da Petrobras, então, era vedada. É vedada. Mas das empreiteiras prestadas serviço da Petrobras não eram vedadas? Não são vedadas. E qual foi o seu contato com essas empresas? Qual foi o intermediário que fez contato com essas empresas para que pudesse ter essas doações ao seu partido? Senhor deputado, o responsável, conforme já fiz na exposição inicial, pela arrecadação de finanças no Partido dos Trabalhadores sou eu. E os contatos feitos com as empresas que são doadoras, fui eu quem fiz, fui eu quem encaminhei essa ação institucional para que fosse feito doações ao Partido dos Trabalhadores no período de 2010 até os dias de hoje. 2010 por completo ou a partir de um determinado período? 2010 a partir do dia 19 de fevereiro de 2010. Então, o período eleitoral 2010 já foi da sua gestão? A conta eleitoral de 2010 foi da minha gestão. O senhor lembra de alguma doação da empresa SBM holandesa ao partido? Essa empresa nunca fez qualquer tipo de doação ao Partido dos Trabalhadores. A SBM nunca fez doação? Nunca fez doações. Então, aquela informação de que a SBM pagou 4 milhões e 200 mil para o PT em 24 repasses em 18 meses até 2012 não é verdadeira? Não é verdadeira. O senhor pode estar fazendo confusão de emprego, porque a SBM nunca fez qualquer tipo de contribuição ao Partido dos Trabalhadores. Nem eleitoral e nem partidária. A empresa PEN Engenharia é ligada à SBM. E eu tenho aqui 2 recibos em que a PEN Engenharia mandou dinheiro para o diretor nacional do PT. Essa empresa, PEN Engenharia, ela faz parte fazia parte do Grupo Cetal. E o Grupo Cetal era a empresa com o controlador é o senhor Augusto Mendonça. E que esse senhor foi que esteve na sede do PT e ofereceu fazer contribuições ao PT, e eu indiquei a ele as contas eleitorais, aliás, no período foi... Eu não sei se foi a conta eleitoral partidária, mas enfim, indiquei a ele a conta que deveria ser feita e assim ele fez as contribuições conforme determina a legislação e emitimos o devido recibo a ele. Eu vou passar o recibo a Vossa Senhoria, queria que Vossa Senhoria pudesse verificar. Alguma assessoria da comissão? Ô Manuel, por favor, eu queria que levasse esse recibo para o senhor Vacari, para ele avaliar. É o recibo da PEN Engenharia do Partido dos Trabalhadores, a doação de R$150 mil em 7 de abril, e eu queria que esse recibo fosse entregue ao senhor Vacari para ele poder verificar que tipo de doação é essa. Parcela de 4,5 milhões. Eu digitei errado, né? Muito bem. Essa contribuição feita pela PEN Engenharia, considerando a sua data, 7 de abril de 2010, é o período que somente há a captação da conta partidária. E essa doação, conforme está registrado, também foi feita nos termos da Lei 9096/95. Essa que é da Cetal? Essa empresa faz parte do grupo da Cetal. E a Cetal não tem nenhuma relação com a SBM? A que eu saiba até hoje não. Que eu tenho conhecimento, não tem. É um grupo, o Cetal é um grupo nacional. E que recentemente se associou a Toio Cetal. A Toio, né? Que ficou o grupo Toio Cetal. Eu já, mais de uma vez, Vossa Senhoria já falou que só teve amizade com o Barusco depois de ele estar aposentado. Também aposentado da Petrobras, mas ainda ligado à Sete Brasil. A sua relação com ele, o senhor disse que foi depois dele estar aposentado. Está aposentado da Petrobras, mas não da empresa a qual ele foi designado diretor. Senhor deputado, só para a gente... A minha relação com o senhor Pedro Barusco sempre foi de forma casual e sem nenhum grau de intimidade. Essas que foi a minha relação com ele. E também, eu volto a reafirmar,
que os termos da sua declaração, na delação premiada, não são verdadeiras no que se refere à minha pessoa. Eu não estou entrando no aspecto da delação premiada. O aspecto que você se baseia que a relação com o Barusco foi pós-aposentadoria. Mas ele é aposentado da Petrobras, mas ele é um dos criadores da Sete Brasil. E aí, você já sabia que ele era ligado à Sete Brasil? Quando eu conheci, também foi depois que ele estava na Sete Brasil. Então, é um conhecimento muito recente. Foi muito recente. Agora sim, e por que então ele iria na delação premiada tentar envolvê-lo de maneira tão contundente? Senhor deputado, eu volto a reafirmar que eu sou tesoureiro desde 2010. O senhor Pedro Barusco, na sua delação premiada, cita atividades de 2003. Portanto, eu também desconheço esses fatos, porque eu sou, a partir de 2010, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Um tesoureiro que sempre soube administrar bem tantos resultados que tem dado, não só nas eleições, como fora do período eleitoral. Por que, estranhamente, dentro do seu próprio partido, algumas vozes estão pedindo a sua saída do partido, da direção da tesouraria do Partido dos Trabalhadores? Senhor deputado, ao Diretório Nacional, ao Diretório Nacional, até o dia de hoje, não foi apresentada nenhuma proposta que eu me afaste da Secretaria de Finanças. O senhor tem apoio do Diretório Nacional para continuar sendo tesoureiro do PT? Até o dia de hoje, a avaliação que eu tenho é que eu tenho apoio para continuar no Diretório Nacional, tenho apoio do Diretório Nacional para continuar na Secretaria de Finanças. Agora, esse é um debate que deve ser feito no Diretório Nacional com a presença de todos e fazer as propostas, as defesas. Para concluir, deputado Arnaldo Faria de Sá. Obrigado, senhor presidente. Dando seguimento aos subrelatores, deputado André Moura. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Vacari, Vossa Senhoria comparece perante esta CPI e já com compromisso de mentir, porque conseguiu do STF um habeas corpus para não falar a verdade. Entretanto, Vossa Senhoria tem respondido aquilo que lhe convém. E, como é de conhecimento público e notório, Vossa Senhoria tem interesse direto nessa matéria, pois agir em nome do PT. Em nome do PT, para assaltar os cofres da Petrobras, que é do povo brasileiro, por uma causa perversa, criminosa, imoral, vergonhosa. Tanto é que Vossa Senhoria foi denunciado pelo Ministério Público e é réu na ação penal, respondendo corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, não é? E quadrilha com a participação de Renato Duque, de Pedro Barusco, que roubaram junto com Vossa Senhoria e vieram a esta CPI. E mesmo sendo réus, assinaram um termo e prestaram compromisso de falar a verdade. Mas o senhor, com a possibilidade de prestar informações, falar a verdade para o povo e a sociedade, preferiu, não é, se esconder com o indulto de Pinóquio. Mas mesmo assim, do direito que eu tenho de fazer as perguntas, eu pergunto a Vossa Senhoria qual o valor doado à campanha da candidata Dilma em 2014 pela OAS, e para auxiliar Vossa Senhoria, encaminhei cópia das perguntas para que Vossa Senhoria possa acompanhar e não deixar de responder absolutamente nada. A OAS, quanto foi doado pela Odebrecht, pela Triunfo, pela Andrade Gutierrez, pela Queiroz Galvão, pela Camargo Correia e pela Engevix. Senhor deputado, eu quero dizer ao senhor que na campanha de 2014 ou 2013? 2014. Na campanha de 2014, eu não fui do Comitê Financeiro do Comitê Dilma Presidente. Não fui. Mas Vossa Senhoria era tesoureiro do PT. No início, eu fiz a exposição dizendo que a partir de 2006, o PT decidiu separar as atribuições de secretário nacional de Finanças
do PT, do coordenador financeiro, do comitê de candidato a presidente da República, de prefeitos... Vossa Senhoria, como tesoureiro do PT, não sabe dizer, então, quanto foi doado por essas empreiteiras a doação à campanha de Dilma? Eu não tenho informação aqui. Agora, se faz necessário, posso pedir que se levante e traga, pedir ao comitê Dilma que se levante essa informação e forneça, porque eu não as tenho. O senhor dizia que a sua função era, como tesoureiro, era cuidar da parte dos recursos que eram doados ao PT e, consequentemente, as campanhas do PT e de seus candidatos em todo o Brasil. Então, Vossa Senhoria, como tesoureiro, então, disse que não sabe informar. É que se o senhor me permite, senhor deputado, são coisas distintas. A conta eleitoral que nós recebemos recursos para campanhas eleitorais não são necessariamente a conta do comitê Dilma Presidente. E o PT, por decisão... Mas o recurso que vinha para o PT, não. Vossa Senhoria, como tesoureiro, passava para lá. Vai direto à conta dela. E como Vossa Senhoria disse, afirmou por inúmeras vezes que a sua função era exatamente cuidar dessa parte. No que se refere ao partido. No que se refere ao partido sou eu. Mas, por determinação do TSE, são comitês distintos. Tá. Não sou eu que gerencio esse comitê. Para contribuir, essas empreiteiras doaram à campanha da presidente Dilma 53, segundo dados oficiais do TSE, 53 milhões de reais. Vossa Senhoria é desinformado, mas eu vou informar a Vossa Senhoria que Vossa Senhoria, como tesoureiro do PT, não sabe informar. Então, eu vou informar 53 milhões e aí fica uma diferença, segundo o senhor Pedro Barusco, que disse na delação premiada de que algo em torno de 200 milhões de reais foi repassado para a Vossa Senhoria. Então, há uma diferença aí de algo em torno de 150 milhões que ninguém sabe para onde foi, né? Foi para o buraco, foi para o ralo, ou talvez para o bolso daqueles que Vossa Senhoria tem como parceiro. Mas, vou fazer outra pergunta. Qual o valor que o Diretório Nacional do PT, e aí Vossa Senhoria é tesoureiro, não vai dizer que não sabe responder, espero que saiba responder, doou a campanha da candidata Dilma em 2014? Os valores que foram captados pelo Diretório Nacional do PT na conta eleitoral, conforme determina e disciplina a resolução do TSE, que foram 14 milhões. 14 milhões? 14 milhões alguma coisa. Tá bom. Essas são doações da conta eleitoral que foram remetidas no ano de 2014 às conta do comitê Dilma Presidente. Já vi que o senhor, como tesoureiro do PT, está desinformado. Ou desinformado, ou aqui quer enganar a gente. Aliás, eu acho que, na verdade, o senhor está se fazendo desinformado. Eu vou contribuir, eu sou do PSC, não sou do PT, mas vou contribuir, já que Vossa Senhoria não sabe responder. O Diretório Nacional do PT, cujo diretório de Vossa Senhoria é o tesoureiro, Vossa Senhoria não sabe informar, doou oficialmente pelo TSE, está aqui, 31.645.000 reais. Vossa Senhoria não sabe informar, mas está aqui. Se o que Vossa Senhoria aqui está colocando é falso, é mentiroso, ou é o dado do TSE que é falso, é mentiroso. Porque pelo dado do TSE, 31.645.000. E a colocação de Vossa Senhoria aí, algo em torno de 14 milhões de reais. Senhor presidente, aprova que o tesoureiro aqui não vem falar a verdade, mas como ele conseguiu o indulto de Pinóquio, do Pinóquio, ele está aqui sob o indulto do Pinóquio exatamente para mentir. Mas como eu tenho várias perguntas, eu vou fazer todas elas numa sequência, e tem cópia aí com Vossa Senhoria, para que Vossa Senhoria depois possa responder a todas elas. Porque Vossa Senhoria foi apelidado de Moche, na planilha de propinas do ex-gerente Pedro Barusco. Esse apelido lhe foi dado devido ao montante de cédulas que Vossa Senhoria costumava transportar na mochila, ou seria pela bagagem que Vossa Senhoria possuiu ao longo de vossa vida no crime, na corrupção e na roubalheira? Uma outra pergunta. O Partido dos Trabalhadores, o PT, recebeu contribuições para o próprio partido e para a campanha eleitoral feitas pela empresa Sete Brasil Participações e pelo Fundo de Participações FIP Sondas ou por qualquer dos cotistas do FIP Sondas.
Quais os valores mais significativos que Vossa Senhoria tem notícia e para quais finalidades se destinaram? Uma outra pergunta. Vossa Senhoria se surpreendeu com o impacto da Operação Lava Jato? Por sinal, muito bem executada pela Polícia Federal. Vossa Senhoria conhece a expressão popular, a casa caiu? Vossa Senhoria teme que a casa caia? Ou Vossa Senhoria já percebeu que a casa caiu e não tem mais volta? É uma prática comum do Partido dos Trabalhadores a de financiar campanhas eleitorais com recebimento de valores de Caixa 2 e de não declará-los à Justiça Eleitoral, como foi, aliás, mencionado pelo senhor Delúbio Soares, então tesoureiro do PT, quando das apurações do chamado mensalão, e até o ex-presidente Lula admitiu existir. Outra pergunta. O que Vossa Senhoria tem a nos dizer sobre a suposta entrega de dinheiro para sua cunhada, senhora Marice Correia de Lima, a pedido do executivo da empreiteira OAS? Vossa Senhoria conhece o senhor José Ricardo Nogueira? Quais executivos da OAS e de outras empreiteiras são do seu relacionamento? Uma outra pergunta. Todos os trabalhadores têm o dever de prestar contas ao chefe para quem trabalha. Após as reuniões, os encontros, os acertos, o senhor se reportava a quem? Quem era o seu superior? Ou os seus superiores? Ou a sua superior? O senhor se reportava a quem? Quem era o seu chefe ou a sua chefe? A quem o senhor dava satisfação? Então, essas perguntas, porque, coincidentemente, ontem, senhor Vacari, a presidente Dilma, que nunca havia comentado os recursos de corrupção da Petrobras vinculados à sua campanha, ontem nos Estados Unidos, onde ela responde a um crime, um processo criminal pela fraude de Pasadena, falou à CNN, de ter a certeza que em sua campanha nunca teve dinheiro de corrupção da Petrobras, no mesmo dia que o senhor consegue o direito de mentir perante essa CPI, onde o Brasil inteiro assiste a essa peça teatral que o senhor é protagonista aqui. O que desejo é que, a partir do depoimento de Vossa Senhoria, para concluir, sirva para que o povo brasileiro, que é honesto, que fala a verdade, que trabalha, não é, ele possa verdadeiramente, não é, se manifestar no seu direito de protestar contra tudo isso. Então, as perguntas estão aí para que Vossa Senhoria possa nos responder e espero que faça da maneira mais objetiva e sem faltar nenhuma das perguntas que eu aqui formulei. Senhor deputado, com todo o respeito, que inclusive pelo qual eu fui convocado para estar presente nessa comissão, de responder aos questionamentos apresentados. A doação que o senhor se refere ao Diretório Nacional do PT, que foi transferido à campanha da Dilma Presidente, se o senhor pudesse me arrumar cópia desse documento, eu agradeceria. Com certeza. Porque no relatório constante nosso tem outro número. Pode ser que o nosso número esteja errado. Já vou encaminhar para Vossa Senhoria. Ok. O PT não recebeu qualquer contribuição, como o senhor faz aqui na pergunta número 5, da SET Brasil ou do FIP Sondas, né? Não houve qualquer tipo de contribuição ao Diretório Nacional Conta Eleitoral ou à conta partidária, não existe. Né? Pergunta 4 que o senhor pulou. É porque eu uso uma mochila, como vários usam mochila. A pergunta... Não? A pergunta número 7, aqui, eu tenho dito desde o início que toda a arrecadação do PT, ela é feita de forma legal e registrada no TSE. E isso, desde que eu sou tesoureiro em 2010, tem sido esse procedimento. E por último, eu não conheço o senhor José Ricardo Nogueira Becchioli e os executivos da OAS, que eu já respondi ao relator, que eu conheço, e das outras empresas também, eu já respondi aqui ao relator. Pergunta 6, o senhor pulou. Aí é conceito sobre a expressão casa caiu, cada um tem o conceito que tem. A nona, que todos os trabalhadores
tem que prestar contas ao chefe, eu esclareço ao senhor que o meu chefe é o Diretório Nacional do PT e é a quem eu presto os contas. O senhor não presta conta todo o diretório, a cada um. O senhor presta, não. A reunião... Não, o senhor encaminha a prestação de contas, mas o senhor define onde vai encaminhar os recursos arrecadados pelo PT, o senhor define com alguém, não é com todo o Diretório Nacional, o senhor não se reúne com todos. Não venha querer dizer isso. Senhor deputado, senhor deputado, então, o nosso partido funciona de forma diferenciada. Pode ser, porque agora já estão interferindo no Partido dos Trabalhadores, aí eu sou do PT, tem que dizer. É a parte isso. Só concluindo, eu presto conta e sempre faço isso com frequência sobre a situação financeira, sobre as contribuições eleitorais e partidárias ao Diretório Nacional. Esses são os meus chefes. Vossa Senhoria já concluiu as respostas? Vou verificar. Vossa Senhoria já concluiu as respostas? Senhor João Vacari. Obrigado pelo relatório. Vossa Senhoria já concluiu as respostas? Já. Dando seguimento, o próximo subrelator, o deputado Valmir Pracidelli. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, eu quero iniciar meu pronunciamento aqui nesses 10 minutos, expressando o meu mais veemente repúdio e indignação com os atos cometidos aqui no início desta sessão, que certamente foi atitude organizada e orquestrada por alguns para desqualificar não alguns deputados, mas para desqualificar esta casa, e nós não podemos de forma alguma permitir que isso passe em branco. Eu quero iniciar fazendo este repúdio e expressar a minha indignação. E quero solicitar a Vossa Excelência que, de ofício, possa, até o final dessa sessão, para que eu não precise necessariamente fazer um requerimento para isso, apresentar o nome da pessoa e se é ou não funcionário desta casa que foi detido pela Polícia Legislativa. Por outro lado, vou solicitar e fazer também um requerimento, se Vossa Excelência quiser fazer de ofício, adiantará as imagens das entradas desta casa nos dias de ontem e de hoje e as imagens desta sala, deste plenário e dos 2 corredores que dão acesso, para nós sabermos se a pessoa veio aqui que estava com uma caixa e se essa caixa foi trazida por alguém ou em conluio com alguém. Então, eu gostaria de expressar isso e já fazer de pronto essa solicitação a Vossa Excelência. Com relação ao depoimento do senhor Vacari, senhor Vacari, nesta CPI, tenho me pautado por seguir os preceitos constitucionais e os preceitos do nosso regimento interno desta casa, mas em especial os preceitos constitucionais, em que ninguém é condenado e ninguém é culpado até que se prove ao contrário. Nós tivemos aqui alguns depoimentos, inclusive o primeiro depoimento ocorrido aqui nesta CPI foi feito por um corrupto confesso e que por alguns parlamentares aqui foi tratado como herói. Então, o tratamento precisa ser dado com dignidade e vou fazê-lo com Vossa Senhoria também. Eu quero dizer, primeiro, que essa CPI, o objeto dela é para apurar ilicitudes cometidas na Petrobras. No entanto, o debate político por trás aqui colocado vai muito além das ilicitudes que porventura possam ser cometidas e que estão sendo apuradas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pelo Judiciário. Também por essa CPI. Mas o debate aqui é mais profundo.
diz respeito ao papel que a Petrobras exerce no nosso país, econômica e socialmente, que ela exerceu e que ela exercerá para o nosso futuro. Diz respeito às nossas riquezas naturais, que alguns aqui querem privatizar, alguns aqui querem passar para o capital internacional. Mas tem uma outra questão, que aqui, nesta CPI, também subjetivamente está colocado, e do meu ponto de vista, devia ser palco central do debate, que é a relação do sistema político eleitoral brasileiro. É engraçado, porque o sistema eleitoral brasileiro, ele serve para todos os partidos. E todos eles, e aqui, vamos abrir um parênteses, ninguém aqui, todos os deputados, sabem perfeitamente como é que fizeram a sua campanha, como é que arrecadaram os seus recursos, as empresas que doaram para cada um aqui. Mais do que isso, nós não precisamos ficar buscando argumentações diversas. O TSE apresenta esses relatórios. No início da instalação dessa CPI, o deputado Ivan Valente fez a apresentação de um requerimento para que os deputados que aqui constam e receberam, porventura, recursos das empresas que estão sendo investigadas, fossem impedidos, deputados e partidos fossem impedidos de estarem aqui. Nós nos colocamos contrário, porque ninguém é culpado até que se prove o contrário. E ninguém tem o direito de fazer os recursos da sua campanha fora daqueles de lei estabelecidos. E aqui, nós podíamos dizer, por exemplo, agora em 2014, Andrade Gutierrez, que é uma das empresas que está sendo... Ô Valmir, você só esqueceu de falar que 26 dos 50 tinham recebido das empresas da Lava Jato. Uma das empresas que está sendo investigada doou 25 milhões de reais para o PSDB, 11 milhões para o PT. Agora é engraçado, os 11 milhões do PT são dinheiro de propina e os 25 milhões do PSDB não são. Os 25 milhões do PSDB são legais. Vossa Senhoria é tesoureiro do partido. Eu fui candidato pelo partido. Aqui todos têm partido, ninguém se elegeu fora de partido. Nós queremos que os tesoureiros dos outros partidos possam vir aqui prestar esclarecimento de como é que arrecadaram os seus recursos, como é que foram conversar com as empresas para ter os seus recursos e, porventura, repassar aos candidatos, então candidatos dos seus partidos, que hoje são deputados dessa casa. Mas veja, alguns aqui preferem acreditar, por exemplo, no depoimento do seu Alberto Youssef, que, aliás, tem um parecer de um jurista Gilson Dipp, que diz que ele não deveria, aliás, o juiz Moro está enfrentando uma jurisprudência, porque ele está aceitando uma segunda delação premiada de um sujeito que já mentiu uma vez numa delação premiada. E, no entanto, vira verdade o que esse sujeito fala para alguns, porque para outros não é verdade. E nós aqui queremos tratar todo mundo igual. Eu gostaria que Vossa Senhoria pudesse, porque já está encerrando o meu tempo, dizer aqui algumas questões que eu quero que Vossa Senhoria possa responder. Primeiro, o senhor Barusco esteve aqui e fez muitas ilações. Ele falou, por exemplo, que ele roubou 100 milhões que estava lá fora do Brasil e que, supostamente, pelo percentual que ele imaginava, Vossa Senhoria recebeu um percentual semelhante. Eu queria que Vossa Senhoria pudesse falar, eu sei que Vossa Senhoria já falou
aqui da relação, mas pudesse falar outra coisa. Vossa Senhoria foi fazer um depoimento coercitivo na Polícia Federal, no Ministério Público. Eu quero dizer que tive conhecimento de um depoimento de Vossa Senhoria em que diz que sempre prestou e se colocou à disposição do depoimento. Por que aconteceu esse depoimento coercitivo? E eu gostaria que Vossa Senhoria pudesse aqui dizer como é que são feitas as prestações de contas fora do período eleitoral. Tenho certeza que todos os deputados sabem aqui. Aqueles que ficaram com dívida de campanha têm que repassar ao seu diretório regional, que tem que ter aprovação do diretório nacional, para que esta dívida de campanha do candidato, eleito ou não, seja pago pelo partido. Mas eu gostaria que Vossa Senhoria pudesse explicar. Sabe por quê? Porque não é só e apenas para os deputados, é para aquelas pessoas que estão assistindo e que não sabem que aqueles que soltaram ratos aqui podem ser muitos mais ratos que os próprios ratos que aqui foram soltos. E tentam jogar uma ilusão para a sociedade, dizendo que um partido comete corrupção e o outro não comete corrupção, e não querem discutir o fim do financiamento privado em campanha. Para concluir, deputado Pracidelli. Primeiro eu quero, senhor deputado, dizer que eu já informei aqui anteriormente que os recursos que nós captamos do PT são legais, estão registrados e prestados contas ao TSE. Segundo, que também eu não tenho conta no exterior, nem o PT tem conta no exterior. Né? E também que a CPI da Petrobras, que se encerrou na legislatura anterior, rompeu o meu sigilo bancário, fiscal, eu não sei mais quais, mas pelo menos esses dois eu tenho certeza, e fez todo o processo de investigação, não achando qualquer irregularidade. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre os comentários do senhor Pedro Barusca, e mais, que os termos da sua declaração, da delação premiada feita junto à Justiça Federal, no que se refere à minha pessoa, não são verdadeiros. Segundo, sobre a prestação de contas. As prestações de contas são realizadas, as contas eleitorais são feitas prestações de contas pelos que disputaram as eleições até 30 dias depois do encerramento, no caso de primeiro turno, quando houver só primeiro turno, e quando houver o segundo turno, 30 dias após o segundo turno. Né? E essas prestações de contas, elas são analisadas, verificadas, pedidos de esclarecimento feito pela Justiça Eleitoral. Então, são essas duas questões que eu entendo que deve ser analisado a questão da prestação de contas eleitoral e a prestação de contas partidárias que são prestados no mês de abril, né, que são prestados de abril e também são submetidos a toda a análise da Justiça Eleitoral. Agradeço aos senhores subrelatores. Vamos agora... Só para mim, uma consideração que o deputado fez, desde o primeiro momento, eu tenho me colocado à disposição das autoridades. Me causou estranheza o fato de ser conduzido de forma coercitiva a Polícia Federal, sem necessidade, e fui e prestei todos os esclarecimentos, todas as perguntas feitas pelo delegado foram respondidas, né? Então, portanto, eu estou e continuo à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários. Vossa Senhoria, senhor presidente, o fundo partidário, como é que é a utilização de fundo partidário? Pode ser utilizado em campanha ou não? O fundo partidário pode ser utilizado em campanha. É um recurso que pode ser utilizado em campanha, da forma como está a legislação hoje. Agradeço os senhores subrelatores. Vamos agora aos autores dos requerimentos. O primeiro autor, o deputado Carlos Sampaio. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Eu formularei primeiro a minha posição como líder, falarei nesses 9 minutos e ao final farei as perguntas. Então, Vossa Excelência primeiro pede o tempo como líder. Como líder.
Então, Vossa Excelência tem até 9 minutos como líder, em seguida... Nós temos inscrição para líder, tem que seguir uma sequência aí para requisitar como líder. Como ele é autor, tem precedência para falar como autor. Mas o senhor está permitindo que se some o período de líder? Foi um critério que nós adotamos aqui. Não foi permitido isso. Os autores, eles falam antes dos líderes. Como ele é líder, ele está solicitando que o tempo seja juntado. E como ele pode falar a qualquer momento, existe a inscrição do líder, nós vamos seguir essa inscrição. Eu permiti ao deputado Carlos Sampaio que ele pudesse fazer essa junção do seu tempo. Só para encaminhamento de equidade, o devido processo legal, já que a permissão de um parlamentar na assistência da defesa, se nós podemos também ter a presença de um parlamentar, de repente, do outro lado, na assistência, na presença da acusação. Presidente, eu queria, deputado Sampaio, apenas, se Vossa Excelência me permite, se o presidente pudesse depois confirmar, é uma questão de ordem pelo tumulto do início do trabalho, que eu acho que ninguém valoriza, ninguém é a favor do que aconteceu aqui. Então, sinceramente, já está nas redes que foi identificado como servidor não concursado, servidor CNE da Casa, e eu queria que o senhor confirmasse, junto à presidência da Casa, se é verdadeiro que este senhor, que foi retirado daqui, é funcionário de um gabinete da Câmara, o senhor Márcio Martins de Oliveira, CNE 121.925. Eu acho que é interessante, é educativo, porque ninguém aqui deve estar filiado ao que ocorreu. Agora, presidente, eu lhe pediria, porque li aqui, que o presidente da Câmara já o demitiu. Se o fez, eu quero dizer que concordo e acho que faz muito bem o deputado Eduardo Cunha, presidente. Mas eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, em nome da CPI, que solicitasse a investigação do fato. Quem é, onde trabalha, onde trabalhou e quem mandou também, porque é um desrespeito com todos nós, é um desrespeito. É uma agressão, presidente. Eu tive acesso às informações, inclusive, através do líder do PT, o deputado Ciba Machado, me trouxe aqui uma reportagem de um site, mas para que se tenha a segurança necessária que eu preciso enquanto presidente, eu já solicitei ao diretor do Departamento de Polícia Legislativa que trouxesse até nós aqui mesmo na reunião as informações necessárias sobre quem é a pessoa que praticou o ato, se ela está lotada em algum lugar da Câmara, e solicitarei não só a investigação, como cobrarei também que providências sejam tomadas para que atos como esse não se repitam aqui nas nossas reuniões. Senhor presidente, eu só acho que uma vez apurados os fatos, desculpe, senhor presidente, uma vez apurados os fatos, eu acho que o PT deve desculpas formais ao delegado Senhor presidente, senhor presidente. Olha. Eu acho que os atos que causaram tanto problema no início da nossa reunião, eles não podem continuar a atrapalhar as investigações. Pelo menos penso eu que o assunto importante nesse momento seja a presença do senhor João Vacari. A palavra está assegurada a Vossa Excelência tem o tempo de liderança de 9 minutos. Senhor presidente, só para informar, porque tem gente preocupada. Eu garanto a palavra ao deputado Carlos Sampaio. Vossa Excelência tem até 9 minutos. Atos já estão detidos, já estão capturados todos, eram 5 hamster. Não vamos chamar de rato, que não é. Senhor presidente, eu vou pedir que volte o tempo. Até que eu possa efetivamente fazer a minha explanação com silêncio devido, senhor presidente. Alô.